Beleza, pessoal? Hoje eu quero falar rapidamente para aquelas pessoas que vão fazer prova e no concurso vai cair lá, no edital consta o Código Penal Militar ou ainda o Código Penal e o Código de Processo Penal Militar. Eu gostaria apenas de dizer que, obviamente, não há como esgotar o tema, não é minha pretensão. A minha pretensão é apenas dar um norte para aquela pessoa que fez os seus estudos na área do direito ou alguma coisa nesse sentido, mas que não teve nenhum contato com essa lei e hoje em dia ela vem sendo cobrada em diversos concursos e a pessoa não sabe nem por onde começar. Então a primeira coisa que é preciso saber é que se trata da Lei 1001 de 1969, 1001 de 1969. A segunda pergunta que se pode fazer é a quem se aplica o Código Penal Militar. Essa parte é um pouco complicada de explicar de forma muito sucinta, porém eu posso dizer de duas maneiras. A Justiça Militar Estadual ela só julga militares ou bombeiro ou policial militar. Já a Justiça Militar Federal, ela julga todo mundo, civil e militar. Então, essa diferenciação. Alguém pode até questionar num primeiro momento se, sendo o Código de 69, ou seja, feito no regime militar, se ele não teria perdido de alguma forma a validade nos dias de hoje. A resposta é negativa. A emenda 45, a Constituição Federal, vai elencar algumas coisas que devem ser observadas por aquele que quer entender um pouco melhor a justiça militar. Além da emenda 45, posso citar também a Constituição Federal vai dizer que os tribunais de justiça estaduais vão propor a criação da justiça militar nos estados. Aí a outra coisa que você precisa saber, mas também não é muito importante, é que apenas São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais têm Tribunal de Justiça Militar. Não é questão do tribunal, da Justiça Militar, mas do tribunal. Tribunal só em 3 estados da Federação Brasileira. Então, este é o ponto. E como esse código é de 1969, é óbvio que ele teve que passar pelo crivo ou pelo filtro da Constituição. Fato é que ele passou quase na sua totalidade, podemos dizer assim, quase na sua totalidade. Algumas divergências, por exemplo, que a emenda 45 traz de forma explícita, quando ela diz que os crimes dolosos contra a vida serão de competência da justiça comum, quando se tratar de militar estadual e não de federal. Federal continua a mesma coisa. Na justiça estadual, ela vai ser de competência, o crime cometido por militar estadual, doloso contra a vida, vai ser de competência do tribunal do júri, ou seja, da comarca em que o crime foi cometido via de regra. Então esse é um aspecto que nós temos que considerar. Mas isso tudo está descrito na emenda constitucional 45, basta dar uma lida lá. E quando se trata da Constituição Federal, também deve se procurar lá, quando se trata da Justiça Militar, a partir do artigo 144, e vai olhando os pormenores até chegar ao que de fato fala sobre a Justiça Militar dos estados, já que o da União é bem pacificada. Alguns crimes que são elencados no Código Penal Militar não se aplica à Justiça Militar Estadual, principalmente quando se trata de civil. Então essa é a grande diferença entre a Justiça
Militar Federal e a Justiça Militar dos Estados, né? Lembrando que nos estados em que há o Tribunal de Justiça Militar, haverá a primeira instância, a segunda instância, que é o TJM, Tribunal de Justiça Militar, e assim vai subindo até o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e dependendo do caminho pode chegar ao STF, mas aí já não estamos falando de justiça especializada. No caso da militar, assim como a Justiça do Trabalho, são justiças especializadas. Então, uma das coisas que deve se ater o estudante do Código Penal Militar é principalmente a leitura e a compreensão do artigo 9º do Código Penal Militar, que ele vai elencar exatamente o que são crimes militares praticados por militares da ativa e da reserva ou reformado, aposentado. Então, ele vai subdividir o artigo 9º e vai dizer dos crimes propriamente militares, no inciso 1º, impropriamente militares, no 2º, e no 3º ele vai tratar dos reformados, da reserva. Ou seja, há uma divisão dos crimes, tanto quanto a propriedade ser propriamente militar ou não, praticado por militar da ativa. Parágrafo 1º, repetindo, parágrafo 9º, inciso 1º, crimes propriamente militares, parágrafo 2º, impropriamente militar, ou seja, aqueles que constam também do ordenamento jurídico comum, diferente do castrense, que é o que nós estamos falando. E em terceiro, militares que praticam crime, mas não são mais da ativa. E uma ressalva deve ser feita que no seguinte sentido: o militar, ele é muito comum as pessoas perceberem um militar fardado, uniformizado, e dizerem, olha, ele está de serviço. Isso é verdade, é óbvio, mas há casos em que o militar da ativa, o militar que pertence aos quadros das polícias militares de qualquer estado ou do Distrito Federal, e estão lá na ativa, ou seja, são funcionários públicos, não estão ainda aposentados, reformados ou na reserva remunerada, mas em razão da função, em razão de ser militar, eles no horário de folga ou de férias se colocam a serviço da população ou da sociedade, e dessa forma eles são julgados como se de serviço estivessem, porque eles se colocam de serviço. Então, esse é um ponto a ser observado. Outra coisa, então falamos do crime propriamente militar, ou seja, aquele que consta apenas do Código Penal Militar, da Lei 1001, o impropriamente militar, aquele que pode constar aqui e na Lei Penal Comum, e pode não constar aqui e constar na Lei Penal Comum. Tranquilo até aí? Estou falando rápido, porque eu estou querendo dar só uma pincelada sobre o assunto, só para que a pessoa consiga estudar melhor o Código Penal Militar, só para dar um norte, só para a pessoa se achar quando estiver estudando. Outra coisa, o crime ele vai falar em tempo de paz, em tempo de guerra. Como a Constituição Federal ela declara que nós somos um país pacífico, que vamos trabalhar outros meios diferentes da guerra, então dificilmente vai se aplicar em tempo de guerra. Mas pode aplicar? Pode. Por exemplo, uma missão, por exemplo, da ONU em local considerado de guerra, pode ser que se aplique em tempo de guerra. Aí é discutível também, mas no país não há guerra, mas fora do país há guerras. E o Brasil,
como faz parte da ONU, pode sim intervir enviando tropas, como é o caso do Haiti, Timor-Leste, etc. Então pode-se dizer que nesses casos específicos ainda assim é possível se aplicar em tempo de guerra, mas isso é discutível, é claro. Como todo mundo sabe, o direito é passível de discussão e de discordância. Então ele vai tratar dos crimes em tempo de paz, em tempo de guerra, prevendo inclusive a execução sumária, conforme o caso, obviamente, ou seja, pena de morte. Mas a Constituição Federal também vai prever isso, então não há problema quanto a isso. Há uma ressalva também que deve ser feita, que a Constituição Federal ela vai deixar muito clara, quando você lê o artigo 5º da Constituição Federal, você vai perceber que é uma lei anti-ditadura, é uma lei anti... E quando eu falo ditadura, eu não estou falando exclusivamente de ditadura militar, estou falando de ditadura, porque lá vai dizer, eu não vou citar aqui artigo por artigo, porque eu não dou conta, mas lá vai dizer que os crimes praticados contra a ordem democrática, o Estado democrático de direito instituído, ele vai ser, não vai haver, por exemplo, prescrição. Isso nós estamos falando de outro artigo, mas o artigo 5º da Constituição Federal, ele é claro em dizer, ainda que em letras miúdas, para aqueles que têm mais dificuldade para entender, que se trata, obviamente, de um artigo anti-ditadura. Repito, não se trata apenas de ditadura militar. Lá vai falar que não haverá estado de exceção, lá vai dizer que não se pode ter tortura, etc. e tal, ou seja, é tudo filtrando qualquer pensamento de alguém querer impor algumas normas, algum teor extraordinário. Isso é vetado pela Constituição. Então já fica claro isso de uma vez. A outra parte que eu poderia salientar também, que eu acho importante, é que ao ler o Código Penal Militar, você vai ser capaz de perceber que em nenhum momento vai haver isso em 1969, obviamente, não vai haver nenhuma possibilidade para tortura, por exemplo, em tempo de paz. Não há essa possibilidade. Nenhuma forma de violência, seja contra civil ou contra militar, aceito pelo Código Penal Militar. Então, nesse ponto deve se desmistificar qualquer ideia de que o código foi feito para proteger militar. Pelo contrário, é um código de pena, é um código penal, é um código para punir, e pune essas ações que não são urbanas, né? Não são dadas à urbanidade, não são dadas à boa educação, aos bons costumes, etc. E é bom lembrar também que, por se tratar de um Código Penal Militar, o foco principal é hierarquia e disciplina. Um dos motivos para que eu faça esta afirmação é que a parte especial deste código vai até o artigo, a parte especial, a parte geral vai até o artigo 135, e a parte especial começa exatamente no artigo 136. Isso quer dizer que só no artigo 205 que o código vai trabalhar, vai falar, vai penalizar os crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida. O homicídio está no artigo 205, portanto, há uma lacuna com relação à vida que difere do Código Penal comum, que já abre a parte especial no artigo 121, todos sabemos, matar alguém. Então, é muito diferente.
nesse aspecto, porque o aspecto principal não é a vida, por incrível que se pareça, ou por absurdo que alguém possa achar, ele não tem o condão de colocar a vida em primeiro lugar. Ele põe, querendo ou não, aceitando ou não, ele põe a hierarquia, a disciplina, os costumes militares em primeiro lugar. Se assim não fosse, o artigo 136 deveria ser matar alguém, como é o 121 do Código Penal Brasileiro Comum. E não é assim, é só no 205 mesmo, só no 205. Então, do 136 até o 205, eu não vou fazer conta que eu não estou preparado, mas há uma lacuna muito grande, e há uma interpretação muito fácil, muito simples, para entender que, para demorar esse tempo todo para se falar da vida, no mínimo dizer que não é o foco deste código, não é o foco principal deste código. Isso aí tem que ficar claro para aquele que pretende entender a Lei 1001 de 69. Então, como eu falei, primeira, só recapitulando para a gente não perder um pouco aqui, então temos que olhar o código pela Lei 1001, que é a que vai numerar este código. Devemos observar principalmente na parte geral o artigo 9º e seus três incisos, eles devem ser exaustivamente estudados, porque eles é que vão determinar o que é crime militar e o que não é crime militar. Outro parêntese que eu preciso fazer é que, não sendo crime militar, não compete à Justiça Militar julgar os crimes que não estão elencados no Código Penal Militar. Se não estão elencados, por exemplo, a Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, ela não pode ser julgada pela Justiça Militar. Não pode, ponto final. A lei de abuso de autoridade de 65 também, 4898 de 65, também ela não vai ser objeto da Justiça Militar estadual. Então, deve ser, nem federal, nesse caso, nem federal. Outra ponderação rápida que eu preciso fazer é a seguinte: quando há um crime militar contra militar, por exemplo, ou um crime propriamente militar, cometido por militar, e for contra militar, quem vai julgar vai ser uma junta composta por militares. Tranquilo? Isso está previsto no Código. Segunda coisa, quando for militar e o crime for militar, mas for contra civil, aí vai ser para a Justiça Militar, porém vai ser o juiz togado, ou seja, o juiz concursado, um magistrado concursado e togado, que vai julgar o militar monocraticamente, sem a participação da junta militar. Tranquilo até aí? E também está previsto na Constituição Federal, isso não precisa se preocupar, basta apenas uma pesquisa. O juiz togado, o magistrado togado, concursado para a Justiça Militar Estadual, também vai julgar as transgressões disciplinares. Quer dizer que qualquer militar que for submetido a processo administrativo disciplinar, ele pode recorrer à Justiça Militar Estadual e não será julgado por uma junta militar, por uma equipe militar, por julgadores militares, mas sim por um juiz civil, magistrado concursado para a magistratura na Justiça Militar. Tranquilo até aí? Então isso é muito importante. Há mais uma ponderação que deve ser feita. A emenda 45,
ela definiu isso claramente, que os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares estaduais, bombeiros ou policial militar, vai ser da competência do júri, como eu já falei, mas isso não significa que o APF, o auto de prisão em flagrante, e o IPM não possam ser feitos pela Justiça Militar. O que acontece na prática, na maioria dos estados, eu vou falar particularmente em Minas Gerais, é que quem faz esse inquérito policial militar, desde que o militar esteja em serviço ou agindo em razão do serviço, o APF, o auto de prisão em flagrante delito, APF-D, então, vai ser feito pela Justiça, pela Justiça Militar Estadual, sim. Acontece que o comandante do batalhão, ele funciona como o que é chamado de autoridade delegante. Ele, como autoridade delegante, ele funciona como um delegado, porém, ele delega para a autoridade delegada a função, a ordem de fazer o APF daquela pessoa, com ação legítima ou sem ação legítima. Em Minas Gerais, é óbvio que em se tratando de crime doloso contra a vida, principalmente no que se refere a homicídio tentado ou consumado, pode sim haver ação legítima ou não. Independente de haver ou não ação legítima, o APF vai ser feito pela Justiça Militar, ou seja, por um militar delegado por, geralmente, o comandante de uma unidade, ou seja, de um batalhão ou de uma região, por exemplo, de polícia militar. Mas isso é só para esclarecimento. Ainda que não seja feito a homologação, a concordância, ou seja, a autoridade delegante vislumbre alguma possibilidade da aplicação de alguma das excludentes de ilicitude, ou seja, da declaração de ação legítima, de imediato vai se instaurar o IPM, ou seja, o inquérito policial militar. O processo, essa fase de investigação no IPM, no inquérito policial militar, vai subsidiar o Ministério Público, que nesse caso, abro parêntese de novo, que na Justiça Militar Estadual difere da Justiça Militar Federal, em que na Justiça Militar Federal o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, ele faz concurso específico para a Justiça Militar Federal, enquanto que na Justiça Militar Estadual isso não acontece. É um promotor da esfera comum. O Ministério Público vai deixar um promotor à disposição por um período da Justiça Militar. Ele não é como o juiz, ele não é um promotor da Justiça Militar Estadual, ele apenas atuará em razão de alguns processos na Justiça Militar Estadual e logo voltará à sua comarca ou ao seu ofício na Justiça ou na seara comum. Espero que vocês tenham entendido isso. O juiz é concursado para a Justiça Militar Estadual, enquanto que o promotor não é um promotor da Justiça Comum, que vai à Justiça Militar apenas prestar serviços inerentes à sua função de promotor e membro do Ministério Público. Tranquilo até aí? Continuando a linha de raciocínio, o IPM, após a sua conclusão, é remetido, obviamente, à Justiça Militar e será apreciado pelo
pelo promotor de justiça, que poderá ou não oferecer denúncia. Em se tratando de crime doloso contra a vida, obviamente, se ele perceber que realmente há causas para declaração de ação legítima, ele não vai oferecer denúncia, ou seja, ainda que seja crime doloso contra a vida, vai ficar arquivado na Justiça Militar Estadual, não carece de declínio de competência. Porém, ele discordando ou concordando com a autoridade delegante em que não há ação legítima, ou seja, não há excludente de ilicitude, então o fato é criminoso, o fato é crime, então aí sim o juiz competente da Justiça Militar vai declinar a sua competência e vai remeter os autos à Justiça Comum, via de regra, à comarca de origem. Tranquilo até aí? Então, o caminho que eu acabei de citar do APF, feito pela via de regra pela Polícia Militar, aí nós estamos falando da Polícia Militar. A autoridade delegante é a polícia, é o comandante de um batalhão ou de uma região da Polícia Militar, via de regra, que detém o poder para homologar ou não o APF ou o IPM. No caso do APF é um pouquinho mais específico, porque a autoridade delegante ele deverá acompanhar, porque não há como não aceitar a decisão, então ele vai acompanhar todo o trâmite das oitivas e das provas arrecadadas e juntadas para saber se há ou não a possibilidade da aplicação ou não da ação legítima, ou seja, das excludentes de ilicitude, de tipicidade, etc. Tipicidade é um pouco complicado falar nisso, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas vamos seguir só nesse caminho, falando de ação legítima ou não. Em se tratando de ação legítima, ele é obrigado sim a instaurar de imediato um inquérito policial militar. Isso tudo dando ciência ao juiz do que ele fizer. Portanto, é possível sim dizer, e isso com toda a previsão legal, que a autoridade de polícia é do comandante do batalhão ou da região de polícia militar. Ele é autoridade, ele funciona como um delegado, com todas as suas prerrogativas, inclusive de requisitar, não de pedir à Polícia Civil laudos, etc., testes em armas, etc. Ele requisita, ele não pede, ele não solicita, ele requisita da Polícia Civil, isso é previsto em lei. E a Polícia Civil deverá atender às solicitações que forem feitas. Portanto, há uma discussão nessa área, uma vez que a emenda 45 vai dizer que a Polícia Militar ou a Justiça Militar não é competente para julgar as ações de militares no cometimento de crimes dolosos contra a vida. Logo, também não caberia à Polícia Militar fazer o APF ou o IPM nesses casos específicos. Porém, isso é uma discussão que existe e ninguém pode negar que existe, principalmente quando se trata, obviamente, eu estou falando da Justiça Militar Estadual. Isso é uma discussão que nem cabe muita discussão entre nós aqui, é apenas para saber que isso existe. Mas sempre que algum delegado entrar com uma ação por usurpação de função ou algo do tipo, ao mesmo tempo a autoridade delegante entra com habeas corpus e pede o trancamento daquela ação, e ainda pode entrar com uma ação contra o delegado de polícia.
nesse sentido. Mas isso é apenas para esclarecer. O que importa para nós aqui, de forma en passant, de forma bem superficial e rasa, é que o Código Penal Militar tem essas nuances. E na hora de estudar, eu peço a vocês, encarecidamente, como eu disse aqui, longe, mas longe mesmo de querer esgotar o tema. Isso seria humanamente impossível, não só para mim, como para a maioria dos mortais que vivem nessa terra que